Ele que trabalha. Hoje nós vamos estudar a lição de número 32 e a 33. A lição de número 32 fala com a gente a respeito de crença e comprometimento. Crenças e comprometimento. Então fala sobre a abordagem geral. Nós vamos falar a respeito desse assunto. Está lá em Oséias, minha irmã, 6, no versículo 3. Tá aqui, não, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu vou estar lendo aqui para a irmã. E para os irmãos que estão em casa, vendo pela internet aí. A palavra de Deus fala o seguinte: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera que regra a terra. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos em conhecê-lo. Primeira coisa que nós temos que entender é que o Senhor ele está aberto a cada um de nós para que nós possamos conhecer Ele. E a única forma de nós conhecermos a Deus é através da Sua palavra. Quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a meditar na palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a mente da gente começa a se abrir e a gente começa a entender. E fala conhecer e esforçar em conhecer. Quer dizer que não é algo fácil para mim, não é algo fácil para a irmã, para os irmãos, porque exige de nós um esforço. Hoje pela manhã mesmo caiu muita chuva aqui na cidade, em Águas Formosas, e eu falei assim, gente, não vai vir ninguém na igreja. Mas eu falei assim, eu estarei lá presente, eu estarei lá, e com certeza vou ministrar o estudo, E Deus trouxe a irmã Dolores, e nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Exigindo de nós o que? Essa dedicação de sair da nossa casa e vir até a casa do Senhor. E a palavra do Senhor fala que nós precisamos esforçar. Esses dias eu conversando com um jovem, ele falou comigo assim, mais uma dúvida que tinha, falou assim, mas pastor, eu tenho uma dúvida a respeito da igreja. Eu indo na igreja, eu não indo na igreja, eu não frequentando a igreja, eu vou ser abençoado do mesmo jeito do que indo à igreja. Porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu fui e respondi para ele que não é dessa forma que funciona. Porque nós somos um corpo em Cristo. O nosso corpo, para estar de pé, ele exige uma série de esforços, não é? A nossa mente tem que funcionar para a gente andar, a mente dá comando para as pernas, para a perna funcionar, tudo está na cabeça da gente, não é assim? E aí, quando a palavra de Deus menciona, Paulo menciona que nós somos um corpo e Cristo Jesus é o cabeça. Por exemplo, um dedo nosso, se a gente cortar esse dedo e falar assim, não, eu vou deixar esse dedo em casa, quando eu voltar eu coloco ele no lugar. Não tem como fazer isso, não é verdade? Então, se a gente tira um dedo e coloca ele em casa, quando a gente voltar, até se deixar no congelador, o dedo estragou, apodreceu e não vai ter como colocar ele de novo no corpo, não é assim? Assim é o nosso corpo com Cristo. Se eu fico isolado na minha casa e não venho participar dos cultos, eu não venho adorar o Senhor e falo que eu oro, que eu rezo em casa, esse procedimento é de engano, é enganoso. Porque você não consegue adorar o Senhor sozinho. Você não consegue. E aí você fica em casa. Em casa tem distração. Alguém toca a campainha, alguém chama a gente não consegue buscar o Senhor. Agora, quando a gente vem na casa do Senhor, todos os irmãos com o mesmo objetivo, a gente consegue se sentir bem. Não é isso? Então a gente vê o quê? O que Deus faz? Deus ele instituiu a igreja é do Senhor. E Salmo 133, a partir do verso 1, eu acredito que os irmãos já sabem, fala assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, e é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Se eu estou sozinho na minha casa, se eu não faço parte de igreja nenhuma, seja a igreja batista, seja uma outra igreja, eu estou totalmente isolado da comunidade do corpo de Cristo. Se eu estou presente na casa de Cristo e junto com os irmãos, é porque eu tenho prazer em estar junto com Ele. E isso vem o comprometimento. Eu não venho à igreja simplesmente porque eu desejo. Eu venho à igreja, eu estou com os irmãos porque Cristo
pediu que eu estivesse. E como eu tenho Jesus, eu estou à igreja. Se eu falo que eu tenho Jesus e não tenho prazer em estar na igreja, tem uma coisa errada. As pessoas estão vendo, né? Eu estou aqui com a senhora e estou com um monte de gente lá, irmã Dolores. Estou gravando aqui, né? Então, para as pessoas que não vieram, estão vendo a gente em qualquer lugar, né? É a tecnologia, né? Que bênção, né, irmã? E nós, se nós não vimos comunhão com os irmãos, não dá comunhão com Deus. Isso. Primeiro tem comunhão com Deus, depois com os irmãos. Isso, né, irmã Dolores? A irmã Dolores está falando aqui e o pessoal de casa também escuta o que a gente está falando. Então, irmã Dolores, se eu não tenho comunhão com os irmãos, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com a igreja, eu também não tenho comunhão com Deus. Então, uma situação está presa à outra, não é assim? Então, quando a palavra de Deus fala assim, conheçamos o Senhor e esforçamo-nos em conhecer, exige de nós uma dedicação, não é? Como todos os dias nós temos ali o alimento, o arroz e o feijão que a gente tem que ir lá para a panela fazer para ficar com o corpo forte, a mesma coisa é a palavra de Deus, né? A irmã Dolores não tem a questão da leitura, né, irmã? Mas mesmo assim a senhora está sempre o quê? No rádio ouvindo a palavra, a senhora escuta, a senhora tem versículo na mente. É assim que tem que ser. Por mais que às vezes eu não tenha esse acesso, e muitos têm acesso à palavra, muitos sabem ler, e estão pouco se lixando para a palavra de Deus. Não estão nem aí para a palavra de Deus. Mas o que eu preciso entender é que eu preciso crer. Eu preciso não só acreditar, mas eu preciso me comprometer em estar junto. Da mesma forma, um outro exemplo de um comprometimento e união. Se eu estou ali fazendo um churrasco, muita gente gosta de churrasco, eu também gosto, a irmã gosta, né? É bom a carninha ali e tal. Enfim, dá até água na boca. Mas quando a gente está ali naquele churrasco, e se tirar um carvão do lugar e colocar o carvão num cantinho, o que vai acontecer? Aquele carvão, aquele pedaço de madeira, ele vai perder o fogo, perder o calor e não vai mais produzir o calor. Da mesma forma, eu e os irmãos, se eu não estou junto com o meu irmão, recebendo de Deus e compartilhando, eu vou ficar fraco e eu não vou conseguir crescer. Alimento de um dia só não faz com que o cristão se fortaleça. Eu e os irmãos precisamos o quê? Todos os dias estar lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. Tinha um ditado antigo que a minha mãe falava, angu de um dia só não engorda cachorro, né? Tem gente que fala angu polenta, né? Então ela falava assim, ô meu filho, angu de um dia só não engorda o cachorro, ele tem que comer todo dia, né? É uma forma grossa de falar com os irmãos, Tem que ser sustentado com a palavra de Deus. com a palavra, não é? Então assim, é uma forma grosseira que eu falei aqui com os irmãos, mas é um exemplo antigo que a minha mãe falava comigo e ficou muito cravado na minha mente. Então, meus irmãos, todos os dias eu preciso buscar na palavra de Deus. Então, na nossa lição está falando sobre crenças, o que são e como a questão da origem, né? Aquilo que acontece, a crença, ela vem por aquilo que eu ouço, aquilo que eu acredito. Eu creio no Senhor por aquilo que foi passado através da minha mãe, através daquilo que foi colocado no meu coração. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, acredita na palavra de Deus, o que acontece comigo? Eu vou criando na minha mente situações, eu vou acreditando no Senhor e vou procurando me envolver com o Senhor dia após dia. Sim, irmã. Por acaso a gente fica um dia sem alimentar. O organismo não aguenta. E nossa alma também fica sem ver a palavra de Deus, não alimentar com a palavra e oração, nossa alma não aguenta. Verdade, verdade. Então, assim, a gente fica enfraquecido, não é? A gente não tem, não se sente bem. E o ataque do inimigo, né, minha irmã? Quando o inimigo vem e nos ataca, e nós estamos fortes, o que acontece? A gente consegue resistir àquela tentação. Agora, quando a gente não está buscando a palavra de Deus e vem um ataque do diabo, o que acontece? Eu sou destruído, eu caio naquela situação. Vamos dar um exemplo aqui, a pessoa às vezes passou
alguém veio e fez alguma raiva em mim, ou fez alguma raiva na irmã, falou alguma coisa que ofendeu. Quando eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, o meu posicionamento, a minha posição, não é atacar a pessoa de novo, igual um cão raivoso. Fica calmo. Mas a gente fica calmo. Se alguém chega pra gente e fala assim, pastor, você não vale nada e não sei o quê. Primeiro, falou que eu não valo nada e me chamou de você, faltou respeito 2 vezes. Eu vou fazer o quê? Eu vou abaixar o nível dessa pessoa e vou continuar ali gritando com ela? Não. Eu vou ouvir, não, vamos conversar direito, me explica melhor. O que você quer dizer com isso? Eu dando esse exemplo aqui para vocês, porque a palavra de Deus em Provérbios menciona que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Todas as vezes que a gente trata a pessoa da mesma forma que ela trata a gente, o que acontece? Nós perdemos o direito, não é? Quando alguém grita com a gente grita com a pessoa também? Ué, você está se igualando a ela. Agora, quando ela grita com você e você fica na sua, não aumenta o tom, ao contrário, diminui o tom. Porque eu aprendi que quando alguém vem gritando com a gente, o que a gente precisa fazer é diminuir a nossa voz. Porque se a gente aumenta a nossa voz, a comunicação não vai acontecer. E daqui a pouco o que vai acontecer? Nós vamos acabar partindo por uma agressão, né? Agressão física. Porque muitas pessoas às vezes vão para a agressão física, porque um gritou, o outro gritou. A próxima fase é o quê? Passar para a agressão. Mas nós que temos o compromisso com Deus, nós estamos falando de compromisso com Deus, a nossa atitude ela é diferente. A nossa atitude não é igual a essas pessoas que têm essa atitude, mas ao contrário, a nossa atitude ela é de pacificador. Jesus Cristo, quando passou na terra, ele não deu exemplo para a gente de guerra, de briga, de ignorância, mas ele era pacificador. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ficou muito chateado com as pessoas porque estavam fazendo da casa do Senhor um local onde era um mercado. Eles vendiam ali passarinho, vendiam vários alimentos ali no templo e aquela confusão toda, e virou um verdadeiro comércio na casa de Deus, na igreja, na sinagoga. Jesus chegou ali e de uma certa forma ele ficou muito irado e ele começou a espantar os cambistas, jogou as pessoas para fora e tudo, mas era algo que realmente o zelo e o amor que Jesus tinha com a casa de Deus impulsionou ele a fazer isso. Mas não dá direito ao Jairo, à irmã Dolores e aos irmãos fazerem a mesma forma. Foi um momento que Jesus vivenciou. Nós não podemos pegar esse momento e essa justificativa e falar assim, mas se Jesus fez isso, eu vou fazer também. Não podemos, porque o contrário, né? Jesus teve esse momento ali exemplificando o que não podemos fazer. Nós temos que ficar revoltados quando nós estamos em pecado. Temos que ficar bravo com o nosso corpo quando nós estamos vivendo em pecado. Temos que ficar inconformados quando o pecado vem sobre nós. Temos que ficar inconformado quando as pessoas estão em pecado, porque Jesus ficou inconformado com o pecado. Não é assim? Mas não dá o direito da gente bater nas pessoas, ser agressivo com as pessoas. Porque se nós agirmos dessa forma, nós não vamos estar atraindo as pessoas para Jesus. Mas precisamos ter sabedoria, precisamos ter entendimento. Sabedoria principalmente com a nossa casa, com os nossos filhos. Nós orientamos os nossos filhos enquanto eles são pequenininhos. Mas quando eles crescem e já têm a palavra de Deus, já batizaram, já passou pelas águas, não tem como a gente fazer muita coisa por eles. Né? Eu tenho ali a Elisa e o Mateus. A Elisa está com 8 anos, o Mateus está com 2. Eu oro ao Senhor todos os dias para que eles nunca venham cair, né? na prostituição, nas drogas, na homoafetividade, nessas coisas ruins que tudo está aí espalhado pelo mundo. Isso eu não quero para os meus filhos. Eu estou fazendo de tudo para que isso não aconteça. Mas nós não estamos livres. Eu, como pastor, não estou livre disso acontecer, mas em nome de Jesus eu oro todo dia para que não aconteça. Está repreendido, irmã Dolores. Sabe por quê? Porque nós temos a autoridade de Jesus sobre a nossa boca e nós temos que orar.
E se porventura algum filho nosso se desviou, algum parente nosso se desviou, nós precisamos ter o comprometimento e o compromisso com Deus, sabe de quê? Orar todos os dias. Pastor, eu ia perguntar uma coisa, porque Pode perguntar, irmã. falou na televisão, missionário, né? Sim. A pessoa que é convertida e ele desvia, ele está excluído de Deus. Só que Deus está com ele, só que está excluído. É verdade? Olha, Eu não sei, porque eu não sei dele. olha, a pessoa que não faz a vontade de Deus, ele está sujeito aos demônios. Toda pessoa que não está fazendo a vontade de Deus, ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a vontade do diabo, não é? Infelizmente, a gente não julga, né? Eu não posso julgar. Eu não posso julgar assim, aquela pessoa vai para o céu, aquela pessoa vai para o inferno. De forma nenhuma. O que eu preciso fazer é instruir, né? Instruir as pessoas no caminho do Senhor. E quando está na membro que a vez faça da igreja, Isso. que desviou, ali a igreja exclui, né? Ela não é excluída Tá em disciplina. Isso, a pessoa está em disciplina. Não exclui ninguém, não. Não, Deus não exclui ninguém. Passou por isso. Deus não exclui. Não. Vamos corrigir essa questão aí para a irmã e para os irmãos que estão me ouvindo. Deus não exclui ninguém. O pastor não exclui ninguém. É a pessoa que decide se excluir. A pessoa que decide sair, a pessoa que decide ser desligada. Nós não usamos o termo exclusão, porque esse termo de excluir, ele é um termo muito ruim e ele é um termo que gera processo, gera situações difíceis. Mas eu não tenho o poder de excluir absolutamente ninguém da igreja. O pastor não tem, ninguém tem. Simplesmente eu decido me excluir com as minhas atitudes. Vamos lá. Eu, como pastor da igreja, eu estou aqui. Se eu cometo um erro, e o que acontece com o meu erro? Esse erro ele pode me excluir. Me desligar da igreja. Eu posso fazer isso? Posso. Claro. É um direito como ser humano. Mas Deus Todo-Poderoso, ele não te exclui. Agora, o que acontece com o ser humano que faz isso? Ele fica à margem, ele fica do lado da bênção de Deus. Ele poderia ser muito mais abençoado do que ele é, mas ele está vivendo à margem. Ele poderia ser muito mais próspero do que ele já é. Mas você fala assim, mas pastor, tem gente que está bebendo, está fumando, está prostituindo, está não sei o quê, e tem muito dinheiro. As bênçãos do Senhor não deixam de atingir ele pelo trabalho, pelo mérito, mas ele poderia ser uma pessoa muito mais feliz, poderia ser uma pessoa muito mais realizada. Por isso que eu friso sempre com os irmãos, é necessário, você que está me ouvindo, né, a irmã que está aqui comigo, nós não podemos sair da presença de Deus. Porque se eu saio da presença de Deus, eu estou longe daquilo que Ele tem para mim e para os irmãos. Vou dar um exemplo de Jesus. Jesus, quando Ele passava, Ele chamava os 12 para estar com Ele, não era assim? Jesus, Ele passava e Ele chamava. Olha, venha, né, abandona tudo e vem me seguir. Não é assim que Jesus fazia? E o que os 12 faziam e as pessoas deixavam tudo e seguiam? Da mesma forma, Jairo, se eu tenho Jesus no meu coração, Jesus mandou o Jairo seguir a Cristo e pastorear, apacentar o povo. Eu estou aqui como representante de Deus para poder conduzir o povo de Deus. E todos aqueles que recebem Jesus, o que ele tem prazer? Ele tem prazer em estar junto com os irmãos. Não é assim? Vamos supor aqui um exemplo bem grosso, né? Um exemplo claro. Um veículo. Jesus entrou num carro e Jesus chamou os 12 para entrar no carro. O que os 12 fizeram? Eles entraram nesse ônibus, né? Vamos supor que é um ônibus para caber mais gente. Chegou os 12, né? Estão nesse carro. Jesus está dirigindo. Mas se um deles falasse assim, Jesus, espera aí, o que Jesus ia fazer? Ele ia frear
E aquele dos 12 fala assim, eu não quero mais andar com Jesus. Ele sai do ônibus e vai embora. E o Jesus fecha a porta e continua. Quem fica no prejuízo? Aquele que saiu. Aquele que ficou no ônibus, ele é abençoado, ele é protegido, ele é guardado, não é? Porque a bênção do Senhor está com aqueles que estão perto de Jesus. Da mesma forma, a igreja do Senhor, né? Não só a igreja batista, mas todas as igrejas que professam a fé em Jesus. Então, se eu estou dentro de uma igreja, é como se eu estivesse conduzindo ali um ônibus. O pastor está conduzindo. E vários irmãos estão ali. Aqueles irmãos que estão dentro do ônibus, eles sabem da necessidade uns dos outros, estão ajudando, estão vivendo Jesus. Se um irmão decidir, não, pastor, eu quero sair, me desliga, pastor, o que o pastor faz? Ou eu vou obedecer, eu vou desligar do hall de membros, e a pessoa vai estar à sua sorte, vai estar andando longe, e vai correr risco do diabo atacar, vai correr risco do diabo destruir, sabia? Vai. Mas a escolha foi de quem sair da presença? O pastor que falou assim, sai daqui, eu não quero mais você. Não fui eu. Mas o irmão, a irmã que falou, eu não quero mais. Então vivemos situações na igreja também de pessoas que reconhecem o seu pecado, né? Existe exemplo da pessoa falar assim, pastor, eu pequei. Chega para o pastor no gabinete, irmã, e fala, pastor, eu pequei e eu quero ajuda. O que eu, pastor, vou fazer? Vou falar assim, irmão, então a partir desse momento você abre mão do seu cargo, abre mão da sua função, e aí você vai ficar aqui na igreja, mas você vai estar em disciplina, mas eu vou estar te acompanhando, eu vou estar tirando os carrapichos, o seu pecado vai ser tratado, e quando você resolver o problema, você volta a ser. É isso que Jesus quer das ovelhas. Jesus não quer que ninguém se afaste. As pessoas se afastam porque elas desejam afastar, mas nunca o Senhor Jesus se afasta das pessoas. É o ser humano que decide sair. E muitos buscam aquela desculpa. Eu saí da igreja por causa do pastor. Desculpa do inferno. Eu saí por causa do irmão. Desculpa do inferno também. Por quê? O pastor não tem nada a ver se você decidiu sair. O irmão não tem nada a ver se você decidiu sair. Agora, pode acontecer situações do pastor falar algo para a irmã Dolores e a irmã ficar sentida. Quando eu falar algo, um exemplo, né, minha irmã, que a irmã ficou chateada, o que a irmã tem que fazer? Me chamar no particular, né? Ô pastor, o senhor teve essa e essa atitude que eu não gostei. Pastor, vamos mudar. Pastor, eu gosto muito do senhor, pastor, mas não faz isso comigo mais não, o senhor me machucou. O que eu vou poder fazer com a irmã Dolores? Minha irmã, a senhora me perdoe em nome de Jesus? Eu nunca mais vou fazer isso, irmã. E o que acontece? A gente vai ficar em paz, não é, irmã? E o sangue de Jesus vem sobre mim, vem sobre a irmã, e nós vamos continuar a caminhada. Então, o que a igreja do Senhor precisa entender, a água está aí, minha irmã, que eu peguei para a senhora, toma um pouquinho. Isso, que aí alivia a garganta. Então, meus irmãos, vou aproveitar e vou tomar um pouquinho. Toma água aí na sua casa também. Esquentou mais. Eu não posso ser gelado. Toma sua água em casa também, vou te dar esse tempinho. Eu estou tomando chá todo Você dia. pode tomar a sua aguinha aí, para a gente poder continuar. E você que está participando do outro lado, se quiser escrever alguma coisa, pode escrever. Estamos aqui para ser bênção na sua vida. Deus te abençoe, meus irmãos, que estão aí do outro lado. Eu não posso responder, mas eu posso ler. Se você tiver pedido de oração, alguma coisa, pode colocar aí para nós. Então, irmã Dolores, quando eu estou crendo, que a gente está falando sobre crença e comprometimento, não é isso? Quando a gente está falando de crença e comprometimento, é isso que acontece. Eu vou estar todos os dias ali, sendo alicerçado e cuidado pelo Senhor. Agora tem no estudo da lição 33, fala para a gente sobre a ação do dia a dia. Eu preciso todo dia, no meu comprometimento, viver uma relação aonde o Jairo, cotidiano, quer dizer todo dia, tá, irmã Dolores? Quando a gente fala de cotidiano, é dia a dia. Dia a dia, a igreja do Senhor ia sendo acrescentada, as pessoas iam sendo salvos pelo poder de Jesus. Então, todo dia eu preciso decidir fazer a vontade de Cristo. Todo dia eu preciso falar não para minha carne
e falar sim para a vontade de Deus. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8. Você que está em casa, você pode abrir a sua Bíblia. Eu vou dar um tempinho para você acessar aí a sua Bíblia e ver. E nós vamos continuar esse assunto. Agora a gente vai falar do meu comprometimento e a ação do dia a dia. Então, o que acontece? Quando nós estamos nesse comprometimento, a palavra do Senhor declara lá em Isaías 55, 8, fala assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Meu. É Deus falando. Pois o pensamento de Deus não é o pensamento de vocês. Nem o seu caminho são os meus caminhos, declara o Senhor. Pois bem, então, o pensamento de Deus, ele é muito mais alto, não é? Muito maior. Então, eu tinha um pensamento. Quando eu saí de Teófilo Otoni há um ano atrás, já tem um ano que eu estou aqui e vim para cá, era um pensamento. O pensamento de Deus era superior ao meu pensamento. Deus me tirou de Teófilo Otoni e me trouxe para cá com um propósito, com um objetivo, não foi? E quando eu cheguei aqui, Deus foi trabalhando ano passado, foi o ano do recomeço. Hoje a gente está vivendo um ano do crescimento. E eu tinha uma necessidade. A minha necessidade era qual? Mudar de casa. Porque a casa onde nós estávamos não estava atendendo direito a nossa necessidade. E nós levamos a Deus em oração. E o que Deus fez? Respondeu a nossa oração, nos colocando numa outra casa. Glória a Deus. Então, eu tenho um pensamento, mas o meu pensamento ele tem que estar ligado com Deus. De repente, nós vamos, no primeiro momento, no primeiro instante, para um ambiente aonde nós não desejamos. E Deus conhece, e Deus fala assim, olha, no tempo certo eu vou te honrar. E Ele honra. Eu tinha um pensamento, Deus tinha outro, e eu estou sempre procurando alinhar o meu pensamento ao pensamento de Deus. A minha vontade, de repente, ela é uma. A minha vontade é que a igreja ela cresça mais rápido, ela avance mais rápido. Mas é no tempo do Jairo? Não. É no tempo da Dolores? Da irmã Dolores? Também não. É no tempo dos irmãos que estão aí? Não. É no tempo do Senhor. E o que eu faço hoje, agora? Eu estou regrando. Eu estou jogando água do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Eu não deixo me abater. Eu venho aqui. A gente ora, a gente clama, a gente busca, visita, vai no hospital, vai na casa de um, vai na casa de outro. E o que Deus vai fazendo? Deus vai dando vida àqueles que estão mortos. Deus vai aproximando aqueles que estão vivendo em morte. Deus vai dando vida àqueles que estão distantes. Deus vai trazendo de volta aqueles que estão afastados. Isso tudo é no tempo de Deus, no meu cotidiano. Eu estou dando um exemplo do meu dia a dia. E aí eu falo para os irmãos, você que está aí, como que está o seu dia a dia com Deus? Porque de repente você está reclamando. Você está reclamando do seu trabalho, você está reclamando da sua casa, você está reclamando dos seus móveis, você está reclamando dos seus filhos. Ei, o Senhor Deus chamou a gente para parar de reclamar. Para de reclamar e viva o pensamento que Deus tem. Não é verdade? Quando a gente começa a reclamar, o que acontece? Entra coisa ruim. Entra coisa ruim, irmã Dolores, a senhora falou tudo. Quando a gente reclama, entra coisa ruim no assunto. Porque reclamar é clamar duas vezes. O que é clamar, né? É chamar, não é, irmã? Clamar é chamar. Estou clamando o Senhor, estou pedindo. Senhor Jesus, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha igreja. Eu te clamo, Senhor, que o Senhor venha mudar a nossa sorte. É clamar, não é? Reclamar, eu estou clamando duas vezes, mas um problema. Não é? Pode falar, irmã. Eu falo assim, tem um tempo que meu marido, quando ele estava na igreja, falar que a gente conversar muito, falar coisas que não agrada a Deus, atrapalha a vida da gente com Deus e no lado da gente fica ruim. Isso aí. Quando a gente reclama, a gente atrapalha a nossa vida com Deus, o nosso lar fica ruim, a nossa casa fica ruim. Então, muitas vezes, eu estava em Teófilo Otoni uma época e uma pessoa no meu dia a dia, estamos falando de cotidiano,
ela começou a falar da cidade de Teoflotone. Falou assim, essa cidade de Teoflotone é uma porcaria, eu não gosto dessa cidade, eu não gosto de morar aqui. Foi falando um monte de besteira. Eu falei assim, olha, posso te dar uma dica? Ela falou assim, pode, pastor, pode falar. Eu falei assim, então eu vou te falar o seguinte, para de reclamar. Para de falar mal, que quanto mais você fala mal, mais presa você vai ficar em Teoflotone. O diabo está vendo falar. O diabo está vendo você, então ele vai falar assim, você não gosta, então você vai ficar aqui. É isso que ele faz. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, agradecer, Senhor, olha, obrigado pela minha cidade, obrigado, Senhor Deus, pela minha igreja que eu congrego, obrigado, Deus, pelas pessoas que eu amo, obrigado, Deus, pela minha família, obrigado, Deus, pela minha rua. Talvez a sua rua está sem calçar, talvez a sua rua está com buraco, mas você tem que agradecer, né? Então assim, eu ando pela nossa cidade, realmente, estou falando o que eu estou vendo. Tem uns buracos aí, né, irmã? Às vezes é difícil e tudo, beleza. A minha reclamação com o outro vai ajudar? O que eu tenho que fazer é o seguinte, então a gente está vendo pessoas aí do apoio, isso mesmo, quem faz vídeo, quem denuncia, quem reclama, faça seu vídeo, reclame mesmo, isso aí, tá certo. Mas você tem que levar também para a autoridade. Secretaria de Obras, faz um documento para a Secretaria de Obras, leva lá, a minha cidade está com esse buraco, tem um esgoto estourado na minha rua, pega essa reclamação, leva para a Secretaria de Obras da sua cidade. Aí você vai lá no prefeito, liga para o prefeito, conversa com ele, faz uma reclamação. É assim que funciona. Porque as nossas reclamações do dia a dia, ela não vai fazer com que eu e você cresça, mas as nossas reclamações, elas vão fazer com que eu venha diminuir, com que eu venha ficar uma pessoa cada vez mais rixosa. E é muito ruim a gente ficar perto de uma pessoa rixosa, de uma pessoa chata, que só fica reclamando, reclamando e reclamando. Então, até um versículo que fala, né, que diz que Jesus veio para salvar. Sim. E para libertar as pessoas, né? E o diabo veio para matar e roubar. E destruir. Isso aí. Agora o irmão, a pessoa, qualquer um que não é crente ou não é crente, fica muito murmurando, reclamando e falando palavra feia que não agrada a Deus. Sim. O diabo vem e penetra naquele lá e só faz fruição de unidade. É a nossa boca, né? Porque a palavra de... faz as coisas. Isso. A boca, a palavra do Senhor menciona que os nossos lábios, a nossa boca fala o que o coração está cheio. A Bíblia fala, o Evangelho de Lucas, nós vemos há um tempo atrás. Fala, o coração tá cheio. Então, se o meu coração está cheio de coisa boa, eu só vou jogar coisa boa. Se o meu coração está cheio de tranqueira, de coisa ruim, eu só vou falar besteira. Então, a palavra do Senhor menciona que eu e você precisamos acreditar, precisamos comprometer com ações do dia a dia que venham levar ao crescimento das pessoas, né? Levar à evolução das pessoas. Então, uma outra coisa que eu preciso entender também, adiantando aqui o nosso estudo, né, de hoje, levando mais uma palavra aqui aos irmãos, é sobre a visão do mundo. Qual a visão que eu tenho do mundo que eu vivo? Qual a visão que eu tenho das pessoas em volta de mim? Eu preciso entender que a minha visão, ela tem que ser uma visão clara daquilo que Deus tem preparado para mim, daquilo que Deus tem preparado para cada um dos meus irmãos. Então, quando eu tenho uma visão clara daquilo que Deus tem preparado para mim, eu não vou ficar com uma visão equivocada. Eu não vou ficar com uma visão distorcida. E aí nós vamos falar sobre a respeito de visão, né? Tem umas considerações aqui, fala o seguinte: a forma como olhamos para a vida, para as pessoas, para os acontecimentos, para o mundo, diz muito sobre essa forma de olhar, a forma didática do comportamento e determina as nossas escolhas. Então, de acordo com o que eu olho, o jeito que eu olho para o mundo vai definir as minhas escolhas e o que eu vou ser e o que eu vou fazer. Muitas pessoas hoje, jovens, adolescentes, eles idealizam uma profissão.
Ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser policial. Ele tem uma visão, às vezes, muito romântica. Ah, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista. Querido, se Deus chamou você para ser pastor, seja um pastor por excelência. Se Deus chamou você para ser um missionário, seja um missionário por excelência, não é assim? Agora, a gente muitas vezes olha só o lado bom. Oh, o policial, ele salva os bandidos, ele ajuda as pessoas. Mas já parou para pensar que o policial, todos os dias, quando ele sai para trabalhar, ele está correndo o risco de tomar um tiro e morrer? Não é, irmã? O ladrão matando. Ah, então, a visão que eu tenho que ter não é só uma visão pequenininha, uma visão micro, mas eu tenho que ter uma visão ampla. Se Deus chamou você para ser um policial, seja um policial, mas entenda que não vai ser só, você está vendo ali um arranjo de flores, né? Não vai ser só flores, né? Vai ter espinhos também. Então, nós temos que entender que a nossa visão, ela precisa ser uma visão ampla de tudo aquilo que o Senhor tem. E nós vamos falar a respeito, né, de uma chamada de ação para nós nesse primeiro momento. Temos vivido dias difíceis, certo? Temos, de incerteza, de medo, de insegurança. Onde você tem fixado o seu olhar? Aquilo que você olha. Então, temos vivido dias o quê? De incertezas, de dificuldade, de medo, de insegurança. Onde você tem fixado o seu olhar? Muitas pessoas, quando olham para o cenário econômico, né, a política, desemprego, desigualdade social, violências, continua, gente. A gente liga a televisão, a gente vê, gente, pessoas matando pessoas, o roubo, insegurança, está aí, para todo mundo ver. Independente do governo, seja do Lula, do presidente Lula, né, do presidente que está lá, que eu tenho certeza que foi Deus que colocou também, permissão de Deus, Deus quer ensinar algo para nós. Ou se era o Bolsonaro, tem sim insegurança, mas a minha visão, ela está voltada para esse cenário ruim, de falta de graça, de desgraça, ou está voltado para o Senhor? Se o meu olhar está voltado para as coisas que estão acontecendo, eu estou perdido, mas o meu olhar tem que estar voltado para o Senhor. Porque a palavra do Senhor fala, não fixamos os nossos olhos naquilo que é terreno, mas olhamos e fixamos os nossos olhos para o Senhor. Então, você que deseja uma profissão, amplie a sua visão. Veja pequeno, que hoje é os seus estudos, mas daqui a pouco amplie a sua visão e Deus vai te fazer um excelente profissional. Não tenha a sua visão voltada só para a política, né, para as coisas ruins. Agora mesmo é um ano decisivo, aonde nós vamos escolher quem vai ser o nosso prefeito, quem vai ser os nossos vereadores para os próximos 4 anos. E o cristão, você que está aí, eu e irmã Dolores, a gente tem que votar. Para que o cristão vota? Porque, meu irmão, se eu não voto, eu dou meu direito para o outro. E eu não posso reclamar de nada nos próximos 4 anos. Ah, pastor, mas todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto. Faça a sua parte. Não é? Então, se eu faço a minha parte, estudando em quem eu vou votar, vai fazer grande diferença. Agora, se eu não estudo, voto em qualquer um, eu vou estar jogando meu voto aonde? No lixo. E eu não posso jogar o meu voto no lixo, de forma nenhuma. Mas vamos lá. Vamos falar da cosmovisão. Cosmovisão ou visão de mundo é, em linhas gerais, um modelo mental ou uma representação subjetiva da realidade. Como que eu estou vendo o mundo? A cosmovisão é isso. Como eu estou vendo as coisas que estão acontecendo. Não fixando meus olhos naquilo que está aqui, mas olhando firmemente para o Senhor Jesus. Vamos lá. A cosmovisão cristã. A minha visão cristã do mundo. Então, como eu falei, a gente está vivendo tempos de incerteza? Sim. De insegurança? Sim. E aí muitas pessoas perguntam, onde está Deus? Que está acontecendo um monte de coisas ruins? Aonde está Deus que está acontecendo um monte de coisa ruim aí na humanidade? Gente matando os outros. É a desobediência.
Isso mesmo, irmã. Que não obedece a Deus e as coisas ruins. Deus está no mesmo lugar, não é, irmã? Tá. No trono Tudo dele. de bom para nós. O povo que não dá, O povo que não quer dar valor, não dá valor, não obedece. não obedece a não Deus. tem compromisso com Deus, não quer ter assim, a fé igual muitos que às vezes não sei de vida, né? Isso mesmo, Não princípio tem de, isso, né? princípio de Falar obediência. os outros, anda matando os doidados, porque não tem Deus Pois na é. vida. Quando nós temos Deus na vida, né, no nosso coração, nós não temos esse medo. E muitas pessoas têm um medo do comprometimento. E o que acontece? O medo do comprometimento, ele faz com que eu e você ficamos paralisados diante daquilo que Deus tem para nós. E o Senhor, o nosso Deus, quando Ele nos criou, Ele não teve medo, né, irmã Dolores, de nos fazer. Deus, quando juntou lá no início, lá no Jardim do Éden, os três juntou, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o Senhor Deus, o que Ele fez? Ele criou o homem. Ao criar o homem, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia das fraquezas, mas mesmo assim ele não desistiu. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da irmã Dolores, não desistiu de mim. E o Deus, o que fez quando nos formou? Ele se comprometeu comigo e com os irmãos. Se comprometeu de nos dar o quê? Uma vida eterna. Nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1, o que acontece lá em Gênesis 3, a partir do verso 1? Quando nós estudamos lá, a gente vê o relato da queda do homem, tudo aquilo que aconteceu com a queda do homem. Mas, mesmo o homem, né, irmã Dolores, lá em Gênesis 3, capítulo 3, a partir do verso 1, mesmo o homem tendo caído, o que o Senhor Deus falou? Eu vou mandar um homem que vai vir do fruto da mulher, que vai pisar, que vai destruir as obras das trevas, vai pisar na cabeça da serpente, que foi Jesus Cristo. Jesus, ele veio sem medo, ele veio com autoridade e através da religião. Religião é uma coisa boa, sabe? Porque o que significa religião? Para a irmã Dolores e para os irmãos que ainda não sabem. O homem estava separado de Deus. Aqui está Deus, aqui está o homem. E aí o que Deus fez? Deus é mais alto, né? Então, o que Deus fez? Deus, através de Jesus, foi aproximando o homem de Deus. Jesus está no meio. E o que ele fez? Jesus foi a cola. A religião é religar o homem a Deus. Hoje nós estamos ligados em Deus, não é? Que bênção! Deus é nosso Pai, aleluia! E Deus sendo nosso Pai, a gente está ligado através de Jesus. Então, religião é isso. Aí tem uma diferença, a religiosidade. A religiosidade afasta o homem de Deus. A religiosidade são pessoas que pensam assim, se eu não for no culto domingo à noite, eu não vou ser abençoado. Mentira. Se eu não fizer esse ritual, né, minha semana não vai ser boa. Mentira. Eu entro na igreja e o culto tem que ser desse jeitinho, assim, assim, assim. Senão eu não vou gostar do culto. Eu falo, você não tem que gostar do culto. Eu não tenho que gostar do culto. Nem irmã Dolores. Quem tem que gostar do culto é Deus. É Ele que vai aprovar ou reprovar o nosso culto. Quando eu venho para a igreja de noite, no culto evangelístico, eu não venho para comer alguma coisa. Eu não venho para alimentar, mas eu venho para alimentar a minha alma e alimentar o Senhor. Eu venho prestar um culto, não é isso? Eu venho louvar ao Senhor, eu venho levantar as minhas mãos para Deus. Quando eu venho com a intenção de comer alguma coisa, só de ouvir e criticar, não recebe a bênção. Não recebe a bênção. E sai daqui, por aquela porta, vazio, pior do que entrou. Então, nós temos que levar em consideração que o nosso Deus, ele faz isso comigo e com os irmãos.
A cada manhã a misericórdia do Senhor se renova, a cada manhã o poder de Deus está sobre nós, e o que eu preciso fazer é me colocar sempre à disposição do Senhor. Amém, minha irmã? Então, meus irmãos, nós paramos aqui na lição de número 35. Semana que vem nós vamos avançar em mais uma lição. Nós vamos falar semana que vem sobre a ansiedade e o comprometimento. Então eu convido você a estar no próximo domingo estudando com a gente. A gente vai fazer mais uma oração aqui, finalizando e pedindo a Deus que abençoe o seu dia. Logo à noite nós vamos estar aqui cultuando ao Senhor no culto evangelístico. Então convide pessoas que você tanto ama para estar aqui com a gente no culto à noite, que nada possa impedir você de ficar em casa. Se estiver chovendo, pega o guarda-chuva, venha, providencie o guarda-chuva durante o dia. Fique em casa por causa de chuva não, viu? Porque você não é feito de açúcar. Você é feito de carne, osso e pescoço, né, irmã Dolores? Que nada venha te parar. Vamos orar então, meus irmãos? Doença, né? É só doença que impede. Se você tiver, até se você estiver no hospital, você leva o celular e assiste a mensagem de lá. Mas vamos orar? Vida sobre a sua vida. No desejo só vida e coisa boa para você. Vamos orar, irmã? Vamos orar com os irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã que está em casa. Repreendemos, ó Deus, todo o levante do inferno contra a vida do meu irmão e da minha irmã. Deus, se ele está prostrado, se ele está frio, se ele está oprimido, que o Senhor venha libertar ele no nome de Jesus. Leva vida ao meu irmão e à minha irmã. Se porventura ele está chegando agora, que o Senhor venha estar enchendo ele da tua alegria, da tua esperança. Obrigado, Deus, pelo estudo da nossa escola dominical, que estudamos a Tua Palavra até agora, e foi uma bênção na minha vida, foi uma bênção na irmã Dolores, foi uma bênção na vida de todos aqueles que estão aí nos acompanhando. Peço, Senhor Deus, que o Senhor nos dê um excelente domingo e que logo à noite, às 19h30, possamos estar aqui para louvar e bendizer o Teu nome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e incontáveis comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente sobre a tua casa, sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Amém. Um grande abraço, um beijo no seu coração. E a nossa igreja está aqui situada, Igreja Batista em Águas Formosas, primeira Igreja Batista em Águas Formosas, está situada na rua Jaime Moreira de Almeida, 124, no centro, aqui em Águas Formosas. Você é nosso convidado. E se você é de outra cidade, procure uma igreja evangélica mais próxima aí da sua casa. E eu vou estar deixando meu telefone aí também. Se você precisar de alguma coisa, pode estar me chamando no WhatsApp. Até mais, Deus te abençoe. Fique com Deus. Bem engraçado. Olha lá nós, irmã Dolores. Dá um tchau pro pessoal. Tchau, fica com Deus. Deus abençoe. Isso, né, irmã Dolores? Tchau para você, um beijo no coração de vocês e até mais. Até mais, fique com Deus. Deus abençoe. Amém.